Nós vamos ler os versos de 1 a 8 dessa carta pequena de João, mas tão profunda e conectada à obra missionária. O tema dessa manhã, dessa mensagem é cooperadores da verdade, que é uma expressão que aparece no final da parte que leremos, de 3 João, versos de 1 a 8. Não tem capítulo, né? Porque só tem um capítulo, né? Então você não precisa procurar pelo capítulo. Terceira carta de João, versos 1 a 8. E peço até que os irmãos mantenham a Bíblia aberta, e apesar de usar outras referências na introdução e na conclusão, no corpo dessa mensagem eu vou meter alguns versículos dessa passagem que vamos ler especificamente. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. João, o autor dessa carta, há um consenso na história da igreja, é o evangelista João, também autor das outras duas cartas e também autor do livro de Apocalipse. Interessante porque nessa carta ele começa a carta de forma um pouco diferente. Ele não se apresenta claramente como João, mas se apresenta como o presbítero. A palavra presbítero tem é um termo técnico no Novo Testamento para falar do ancião, do líder da igreja local. Também pode ser traduzido como um pastor. Nem todos os presbíteros, ao longo da história do cristianismo, tiveram o título de pastor, porque nem todos tiveram o ensino teológico formal, como nós, batistas, por exemplo, aplicamos. Mas mesmo entre batistas, sempre foi comum ter a figura do presbítero, inclusive em muitas igrejas com esse nome. Tá? Presbítero não quer dizer ser presbiteriano. Essa é uma característica do Novo Testamento, usar essa palavra. É o ancião, é o líder. E João se apresenta assim, e ele escreve essa carta para um homem chamado Gaio. Nós sabemos pouco sobre Gaio, a não ser o que o João fala dele aqui nessa carta, mas Gaio, ao que tudo indica, era um homem líder de uma comunidade também pequena, não é chamado de pastor, de presbítero, mas está subentendido que ele é um tipo de líder, porque ele tem uma responsabilidade nessa comunidade, e João está tratando aqui da obra missionária. Essa carta é uma carta missionária, para falar daquilo que Gaio e a comunidade de igreja, que provavelmente se reunia na casa dele, estava fazendo, e o que eles deveriam fazer com um grupo de missionários que estava de passagem em direção à Ásia, estava sendo acolhidos por ele. Nós temos que lembrar, nesse tempo, não existiam hotéis, não existiam pousadas, as hospedagens eram de fama terrível, normalmente se hospedava nas hospedagens gente que tinha reputação baixa ou nenhuma, então era muito complexo, nas poucas hospedarias que existiam, pastores, missionários ficarem. Então era comum serem acolhidos por quem? Pela igreja. Né, ficar em casa, vir na casa. Esse era um hábito muito comum, e João está, inclusive, encorajando, dizendo que isso é bom, que deve ser assim, para que a obra possa continuar. Não existiam também agências missionárias, eram as igrejas locais que coordenavam o trabalho, com os apóstolos, de alguma forma, administrando. Por exemplo, Paulo, você pode ver nas cartas dele, no próprio livro de Atos, como Paulo, além de ser missionário, ele coordena frentes missionárias, porque ele faz a oferta vir de uma cidade para outra, ele recomenda que o próprio Timóteo ou Tito, quando vão assumir o trabalho que ele implantou, que ele começou, recomenda como missionários, como pastores. Então, os apóstolos acabavam servindo para ajudar as igrejas locais a fazer esse trabalho. E como isso se aplica a nós, como isso tem a ver conosco hoje, pensando sobre a missionária. E aí, essa expressão é importante, cooperadores da verdade, a expressão que está lá no verso 8 que nós lemos, porque João está dizendo que o que Gaio está fazendo e o que ele deve fazer com aqueles missionários vai fazer dele cooperador da verdade. Isso nós entendemos como servos do Senhor. Nós somos chamados para isso, para sermos cooperadores dessa verdade sendo espalhada, então podemos aprender essa lição.
Mas a título introdutório ainda, na verdade, esse sermão são 3 perguntas que nós vamos trabalhar. Pode passar, por favor. Na parte introdutória ainda, por que a humanidade precisa da verdade, sendo relembrado, né, do estado real do mundo à nossa volta, como devemos agir, aí vem assim a partir da vida de Gaio, que João aqui recomenda, e no final, qual é a nossa motivação para fazer a obra missionária, algo que eu já trabalhei em outras mensagens, mas eu quero dar um enfoque um pouco diferente na manhã de hoje. Primeiro, por que a humanidade precisa da verdade? João não trata aqui dos pormenores, porque ele está falando sobre Gaio, mas a Bíblia deixa claro a necessidade da verdade. Perceba que a verdade está com um V maiúsculo ali. Pode passar. Por que a humanidade, o mundo à nossa volta, precisa da verdade do Evangelho? Bem, Romanos 3:23 é uma excelente resposta para isso. Vamos ver juntos? Porque todos pecaram e destituídos estão. Nós precisamos ser lembrados constantemente do verdadeiro estado do mundo à nossa volta. No mundo à nossa volta, as pessoas à nossa volta são pessoas que, se não conhecem o Senhor, estão separadas dele, estão separadas da sua glória. É interessante porque todos aqui, mais claro do que isso não dava para ser, inclui toda a humanidade, inclui todas as pessoas, todas as etnias, todas as classes sociais, todas as pessoas que estão ainda no estado de pecado, estão separadas, destituídos da glória de Deus. Essa separação da glória de Deus é como estar cego para a majestade de Deus. É não dar a Deus o devido louvor. E esse é o problema da humanidade. O problema da humanidade é o problema de adoração. Os homens não dão a Deus o louvor que só a Deus é devido. Os homens não reconhecem a majestade e a glória de Deus. Então, nós somos chamados a proclamar a verdade para que os homens tenham os olhos abertos para essa necessidade de glorificar o nome de Deus. A obra missionária, então, antes de tudo, um anúncio de uma verdade para que os homens tenham a consciência clara de que eles devem a Deus a glória, o louvor. Eles devem a Deus a adoração, porque todos os outros males da humanidade estão ligados a esse. A raiz de todos os males que os seres humanos passam é a idolatria. O fato dos homens não darem a glória devida ao nome de Deus. Por isso, o mundo precisa da verdade. Porque os homens estão separados de Deus. Essa é a realidade. Esse é o verdadeiro estado da vida deles, da alma deles. Ainda respondendo essa pergunta. Por que a humanidade precisa da verdade? Outro texto bíblico também de Romanos. 1, verso 21. Os irmãos podem ler? Porquanto... Os homens precisam da verdade. A humanidade precisa ouvir o Evangelho, porque os homens vivem em rebeldia contra Deus, mesmo que com a boca digam que amam a Deus. É muito raro você conversar com alguém, não estou dizendo que não existe, existe, eu encontro com alguns de vez em quando, mas é raro, que a pessoa diga assim, eu odeio a Deus. Normalmente as pessoas dizem que amam a Deus, e alguns poucos dizem o quê? Não creio que ele exista. Mas é muito raro você encontrar assim, eu odeio a Deus, tem algo contra ele. As pessoas não declaram isso com a boca normalmente. Mas por mais que alguém diga que ama a Deus com a boca, se ele está em rebeldia contra Deus, ele só diz com a boca, mas no coração ele nega. Não é isso que o salmista diz? Diz o tolo no seu coração, não a Deus. O tolo não diz com a boca, ele diz com o coração, com aquilo que ele ama de verdade e que o leva até atitudes que desonram a Deus ou são atitudes que são feitas como se Deus não existisse. Então a humanidade precisa da verdade porque os homens vivem em rebeldia, em estado de rebeldia, seguindo ídolos do seu coração. Há muita gente dizendo que está servindo a Deus, na verdade serve a um ídolo do seu coração. Um exemplo bíblico muito interessante disso é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele disse que antes, quando ele perseguia a igreja, ele perseguia achando que estava trabalhando para quem, meus irmãos? Para Deus. Ele acreditava que estava servindo a Deus, perseguindo a igreja. Até que o Senhor aparece para ele e diz o quê? Paulo, você está perseguindo a mim. Você está perseguindo, não são pessoas somente, está perseguindo a mim, o Senhor Jesus Cristo, o Messias que você tanto espera, como o judeu que é. Então os homens vivem em estado de rebeldia. A questão de não reconhecer a Deus como digno de louvor, como eu falei logo no começo, não é que os homens não sabem. A Bíblia está dizendo que eles sabem. O coração humano, no fundo, sabe que Deus existe. O problema não é de ignorância.
O problema é de rebeldia. O problema é de rebelião. Então, a obra missionária, de alguma forma, ela é arrancar do exército rebelde os soldados que estão negando a majestade de Deus, estão negando o Deus verdadeiro, o rei verdadeiro, servindo num exército rebelde. Nós estamos arrancando soldados desse exército para alistá-los no exército do rei verdadeiro. Porque os homens vivem em rebeldia. Por isso eles precisam ouvir a verdade. Eles precisam ouvir a verdade com V maiúsculo, porque no seu coração eles tentam negar de toda maneira que Deus existe, ou, se não negam com a boca, negam com as suas vidas. E os que negam com a boca, eu costumo dizer, falei isso essa semana numa aula de dificuldade de dar, que os neoteístas que negam com a boca tão veementemente, só fazem isso porque no fundo, Deus existe, porque ninguém dá soco no vento. Ninguém gasta saliva, pensamento, brigando com o vento. A gente só briga com aquilo que no fundo, nosso coração sabe que está lá, mesmo que a gente diga que não está. E por isso tem que fazer um esforço sobre-humano para tentar negá-lo. E eu sempre uso o exemplo do Richard Dawkins, que grita tanto nos debates e nas palestras que ele dá. Eu acho que ele grita para tentar se convencer, porque à noite, quando bota a cabeça no travesseiro e não tem plateia, no fundo, os homens sabem que Deus existe. Paulo está dizendo isso. No coração do homem, ele sabe. Ele sabe. Não é ignorância, é rebeldia. E por isso os homens precisam da verdade, precisam ser alertados que essa rebeldia é mortal. E a proclamação do Evangelho, a obra missionária, é para isso também. E a última, para responder essa pergunta, antes de passar à próxima, nós temos que ter muito cuidado ao pensar por que a humanidade precisa da verdade e não associar a proclamação do Evangelho meramente com necessidades sociais. Isso é um erro muito comum. Talvez até uma herança de como nós recebemos o Evangelho. Perceba como a Bíblia descreve todos os homens. Perceba como a Bíblia descreve todos aqueles que estão longe de Deus. Pode passar mais isso? É um texto um pouco tanto quanto extenso, ainda de Romanos 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais conhecendo a justiça de Deus, de novo, eles conhecem, que são dignos de morte que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Esse retrato desses versos, 29 a 32 do capítulo 1 de Romanos, é para mostrar que o rico e o pobre, sem Deus, estão nessa condição. O homem que tem muito conhecimento e o que não tem nenhum, no sentido formal, o homem que tem o diploma e o que não tem, o homem que mora na Baixada Fluminense, na capital do Rio de Janeiro, em São Paulo, no Amazonas, o ribeirinho, o índio, o homem que está em outra nação, em outro país, seja ela próspera ou não, sem Deus, esse é o estado dele. A questão não é se um lugar precisa mais ou não do Evangelho, na verdade que é o Evangelho, porque lá os homens sofrem pelas mazelas sociais, questões socioeconômicas. A questão não é essa. Todos os homens têm igual necessidade. E nós temos que ter cuidado com isso. Porque às vezes, eu falei isso na semana retrasada, quando eu falei sobre a missionária, nós associamos a pregação do Evangelho com um tipo de escoteiro. É gente que bota a mochila nas costas para ir para o meio do mato. Pessoas que estão em comunidades ribeirinhas precisam ouvir o Evangelho. O desafio é muito grande. Só no Brasil são 35 mil comunidades ribeirinhas sem nenhuma igreja. É muita coisa. É muita coisa. Comunidades que vão desde meia dúzia de pessoas até centenas de pessoas. Mas, aqui na nossa região, talvez na sua faculdade, no seu trabalho, há pessoas lá que quando alguém olha para ele, pensa, esse cara não precisa de nada. Essa pessoa, ela tem tudo que ela precisa. Olha como é que a vida dela é toda arrumadinha, toda encaixada. Se ela não conhece o Senhor, isso é fachada. É casca. A pessoa que você conhece, que tem a vida mais bem estruturada aos olhos dos homens, família adequada, trabalho, conhecimento, estudo, tudo bem preparado. Se ele não conhece a Deus, é fachada. Ele é essa pessoa aqui que está escrito em Romanos capítulo 1. Porque a Bíblia diz que todos os homens sem Deus são assim. Então ele precisa da verdade, tanto quanto aquele indivíduo que, além de não conhecer a Deus, ainda está sofrendo pela injustiça dos homens. Ambos precisam de Deus. Ambos precisam conhecer a verdade que liberta os homens da cadeia, das algemas, da algema que é o pecado, que aprisiona os homens longe de Deus. Então, essa é a primeira pergunta que precisamos responder. Por que os homens precisam da verdade? Por que Gaio tem que fazer isso ou deveria seguir a orientação de João?
Por que eu e você devemos nos preocupar com a obra missionária, desse anúncio do evangelho como verdade? Por quê? A humanidade precisa. Os homens precisam disso. Essa é uma razão justa e importante na propagação do evangelho. Mas aí então passamos à segunda pergunta, que aí vamos aprender diretamente mais dessa carta que lemos. O como? Como vamos fazer isso? Como devemos proceder no anúncio do evangelho, na proclamação da verdade entre os homens à nossa volta? Como fazer? Primeiro, nós temos que seguir esse exemplo bíblico, que não só está nessa carta, mas em outras também, mas especificamente aqui, de que o método para a obra missionária é o nosso testemunho. Esse é o método do cristão. Vamos ler 3 João 3, está ali 1:3, fui eu que falhei, né, na hora de digitar, mas é o verso 3, vamos ler juntos? Porque muito, quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Um leitor pós-moderno vai ler a primeira parte do que está em negrito ali, testificando da tua verdade, pode pensar, está vendo? É a verdade de Gaio, a verdade de uma pessoa. Nós falamos sobre isso na classe de adolescentes, né? A minha verdade, sua verdade. A ideia aqui do pronome não é essa ideia, de que é tua verdade, porque você que defende, eu tenho a minha. Não é isso. O texto não foi escrito por um pós-moderno. O texto foi escrito no 1º século. Então, a tua verdade é a verdade que você internalizou, que você absorveu. Porque depois ele fala, como andas na verdade. Ele tem um artigo ali subentendido junto com o em ali. A verdade. Então, João está dizendo, eu fiquei feliz, eu estou alegre, porque eu estou vendo que você anda na verdade, você testifica a verdade. Esse é o método mais eficaz de propagação do evangelho. É o testemunho da verdade. Nós devemos perseverar em dizer a verdade e defendê-la. O mundo precisa ouvi-la e o nosso chamado é para dizê-la, é para defendê-la, mesmo que isso nos custe. E, meus irmãos, defender a verdade vai sempre custar alguma coisa. Vai sempre custar. Às vezes custa uma amizade. Nós não devemos provocar dissensões, mas às vezes o anúncio do evangelho provoca. Nós não devemos ofender deliberadamente ninguém, mas a mensagem do evangelho ela é extremamente ofensiva. Porque ela começa dizendo que todos os homens são pecadores e por isso já estão condenados. Isso é uma ofensa. Só que depois ela diz, mas se houver arrependimento e confiança em Cristo, há salvação. A mensagem do evangelho é uma ofensa porque ela alerta os homens dizendo quem eles são de fato. E nós devemos defender a verdade em amor, mas sem recuar dela. Isso vai nos custar. Vai sim. Pedro falando sobre isso na sua primeira carta, capítulo 3, verso 13 e 14, vai aparecer. Olha o que ele diz. E qual é aquele que vos fará mal, se for de seguidores do bem? Ele faz uma pergunta. Mas também, ele responde, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Agora o que ele diz mais à frente no verso 17. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Todas as vezes que um cristão, que uma igreja, sofrer por defender a justiça e a verdade, ele está no caminho certo. Infelizmente, muito que é dito no Brasil acerca da igreja, acusações, infelizmente, são verdadeiras. E aí não se aplica esse versículo. Porque quem sofre padecendo, quem sofre porque faz o mal, Pedro diz que isso não é agradável ao Senhor. Eu sofrer fazendo o bem. Ele está se lembrando, sabe de quê? De Mateus capítulo 5, no verso 10, como diz que nós somos bem-aventurados quando fomos perseguidos por praticarmos a justiça. Os homens precisam ouvir a verdade e João está dizendo assim, olha, eu fico feliz em saber o testemunho de que você vive a verdade, você prega a verdade, você defende a verdade com a sua vida. Esse é o nosso papel. O nosso testemunho é a nossa ferramenta mais eficaz. Falando a verdade, defendendo a verdade, apesar do alto preço que podemos pagar, muitas vezes. A questão é que, às vezes, nós temos uma dificuldade de lidar com isso, porque à nossa volta o ambiente está tão saturado de ideias como tolerância, diversidade, e nós nem entendemos o que é isso. Há um tempo atrás, o pastor Carson escreveu um livro excelente sobre isso, chamado A Intolerância dos Tolerantes. Se tiver interesse de ler, é um material excelente em língua portuguesa. Ele vai dizer que houve uma mudança da palavra tolerância. A palavra tolerância,
até metade, talvez um pouco depois do século XX, ela significava o seguinte: você tem um caminho diferente do meu, você escolhe diferente da minha, eu digo que é errado, mas eu reconheço o seu direito de viver no erro. Mas eu posso dizer, olha, esse caminho está errado. Você tem direito de seguir esse caminho. Isso era tolerância. Hoje, tolerância é outra coisa. O que as pessoas exigem como tolerância hoje não é isso. Não é dizer, seu direito está errado. Hoje, tolerância é reconhecer que tudo está certo. Então, para ser tolerante, segundo a visão corrente à nossa volta, eu tenho que dizer, não, o seu caminho é tão bom quanto o meu. O seu caminho é tão válido quanto o meu. E isso é um problema no anúncio do Evangelho. Porque o anúncio do Evangelho requer exclusividade. O que o mundo precisa, essa verdade, ela é dizer, só tem um caminho. E essa mensagem, em nossos dias, ela é chamada de mensagem intolerante. Quando nós dizemos, só há um caminho, na mentalidade da nossa volta, o que as pessoas pensam, e às vezes até dizem, isso é coisa de extremista. Isso é coisa de fundamentalista religioso. Mas a mensagem do Evangelho é essa. Só tem um caminho. Não é arrogância, porque não fui eu que fabriquei esse caminho. Eu recebi esse caminho. Deus fez para mim esse caminho na pessoa de Cristo. Então não fui eu que fiz, então não é mérito, não é meu. Não tem arrogância nenhuma nisso. Mas eu sou chamado a dizer, só tem um caminho. Nós somos chamados a testemunhar. Esse é o método mais eficaz. Nenhuma ferramenta, nenhum meio usado para a proclamação do Evangelho funciona sem a defesa e anúncio da verdade. É o anúncio da verdade, mesmo que ofenda, que Deus usa para a proclamação do Evangelho. E João está reconhecendo a importância disso na vida desse homem, que era um homem como eu e você, de carne e osso, uma sociedade que não era diferente da nossa. Se na nossa, defender a verdade pode custar um rótulo de fundamentalista, no tempo que essa carta foi escrita, defender a verdade custava a cabeça. Defender a verdade custava a cabeça. Era morte em muitos lugares do império. E João está dizendo, olha, eu fico feliz de saber que você testemunha a verdade. Você defende a verdade. E esse é o nosso método de evangelização. Uma igreja missionária precisa ser uma igreja que proclama a verdade. Ser cooperador da verdade significa, obviamente, anunciá-la e defendê-la. Mas testemunho não é só aquilo que eu falo. Testemunho também é aquilo que eu faço. E aí vem um aspecto importante também, está lá no verso 5. Olha o que ele diz. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. A expressão aqui, procede fielmente, é muito importante, porque no verso 3, a ideia de verdade é a verdade recebida, internalizada. É o evangelho, é a doutrina do evangelho, é o conhecimento da verdade. Mas agora aqui está falando de verdade, de lealdade ou de fidelidade. As palavras são muito parecidas, mas no sentido de prática. A ideia é que aquilo que eu faço fala tanto quanto aquilo que eu digo, e às vezes até mais. João está dizendo, olha, não é só que as pessoas dizem que você defende a verdade. Você é fiel nisso. Você vive isso. E não aplica só aos irmãos. Aplica também a estranhos. Em outras palavras, a alguém que você pode julgar que não merece. A igreja é chamada para ser cooperadora da verdade, anunciar a verdade. Essa é a nossa missão, de espalhar o evangelho. E isso é feito acompanhado de atitudes. O que nós fazemos é tão ou mais importante do que aquilo que nós dizemos. E aí vem a seguinte pergunta. Quando o IBGE aponta que no Brasil o número de evangélicos cresce de forma exponencial, a pergunta é, nós temos visto a mudança na mesma proporção no nosso país? Infelizmente, não. Para nossa vergonha, não. Nossa, não porque nós sejamos culpados diretamente, mas porque o nome do evangelho, o nome de cristão, está sendo associado a práticas que, na verdade, são contrárias, são antimissionárias, porque elas denigrem o nome do Senhor ao invés de exaltá-lo. Nós temos uma cultura que muitas vezes está, inclusive, inserida no nosso contexto de igreja, porque está no nosso coração, de jeitinho, de corrupção em todos os níveis. Meus irmãos, corrupção não é só aquilo que políticos, juízes do Supremo e outras figuras fazem com grandes montantes, fazem grandes esquemas. Corrupção são coisas que nós fazemos muitas vezes no nosso dia a dia. Não estou dizendo com isso que elas são iguais. Furar a fila não tem a mesma gravidade de roubar verba da saúde, tá? Não tem a mesma gravidade. Tá? São coisas diferentes.
roubar a verba da saúde é muito mais grave e deve ter punição muito mais grave do que furar a fila. Tá? Se o seu filho foi pego colando na escola, você vai dar para ele uma punição proporcional a isso. Mas se o seu filho um dia se tornar um homem e ele roubar no governo, se você estiver aqui ainda nesse mundo, dá uma punição mais severa. Porque é diferente colar na escola e roubar uma população inteira. Mas em termos de corrupção, ambos são pecado, ambos são corrupção. E mostram que, apesar das pesquisas dizerem que há mais pessoas dizendo que servem a Jesus Cristo no nosso país, isso não é verdade. Porque o nosso testemunho, a nossa fidelidade tem que acompanhar a nossa mensagem. Então nós podemos ter milhares de igrejas e pouco evangelho. Nós podemos ter muita gente com o título de pastor, missionário, apóstolo, arcanjo, sei lá o que mais, e a verdade está sendo sonegada. Por quê? O que João está dizendo aqui é, Gaio, você está sendo fiel, na verdade, com os irmãos e com estranhos. E eu fiquei feliz em saber isso, Gaio. Se nós queremos que a nossa mensagem seja eficaz e transformar esse país, nós não só temos que dizer a verdade, nós temos que vivê-la. Nós temos que vivê-la. O nosso testemunho é indispensável. Isso muitas vezes vai ser custoso. Porque às vezes, pensando de forma bem prática para aplicar isso, isso vai significar você na faculdade ter que dizer, professor, eu não fiz o trabalho. Não foi porque minha impressora estourou, porque meu computador deu pau, não foi porque minha avó, né? Porque tem gente que infelizmente mata a avó várias vezes por ano. Às vezes até gente que é cristão. Aqui há alguns professores aqui que talvez já tenham tido que lidar com desculpas esfarrapadas mais de uma vez, até de cristãos. Não, isso talvez implique em dizer, professor, eu não fiz o trabalho. Eu até tenho minhas razões, mas a questão final é, eu não fiz o trabalho. Ou dizer para o chefe, eu cheguei atrasado porque eu acordei tarde. Me desculpe, eu vou evitar fazer isso. Eu vou ser responsável. E mudar. Não evitar desculpa, não, porque o ônibus quebrou, porque aconteceu isso. Isso estou falando de níveis pequenos. Mas talvez a aplicação dessa fidelidade, da verdade que é dita e vivida, signifique numa blitz. Se o documento está errado, dizer, olha, meu documento está errado. E quando a autoridade disser, então tem que rebocar seu carro, é verdade. Se ele vai rebocar ou não, eu não sei. Mas o cristão não tem que dizer, é verdade, tem que rebocar meu carro. Tem que dar a multa, é verdade, tem que dar a multa. Mas pastor, é porque eu me distraí da data. Meu irmão, eu entendo que é uma justificativa para isso. Eu também tenho que ficar policiando a data do meu documento também. Mas a questão é, se nós vamos viver a verdade, isso vai muitas vezes nos custar coisas, porque nós vamos não só dizer, mas vamos aplicá-la. É na hora que o troco vem a mais do comércio, voltar no caixa e dizer, aqui querida, você se enganou, me deu um troco a mais. São coisas pequenas do dia a dia que vão mostrar que nós não só estamos dizendo que o evangelho muda os homens, mas mostrando que nós estamos sendo mudados todos os dias. João está dizendo isso. Nós precisamos ajustar, meus irmãos, as nossas ações, a nossa mensagem. Aquilo que nós pregamos tem que estar conectado àquilo que nós vivemos, se desejamos ver o Brasil transformado pelo evangelho. Agora, é claro que nós nunca vamos viver na altura exata do que pregamos. Antes de passar ao próximo ponto, eu tenho que confessar essa dificuldade. Eu sempre tive dificuldade com isso, somente no início do ministério. E quando eu estudava uma passagem, uma pregação, eu ficava pensando, mas meu Deus, eu não consigo viver isso aqui. Não desse jeito. E às vezes eu ficava pensando, como pregar isso para umas pessoas? E aí um dia eu li uma frase importante do pastor John Stott, onde ele dizia, nenhum homem vive à altura do que prega. Se faz isso, está pregando muito baixo. Tem que pregar lá em cima e a vida e acompanhar, não o contrário, não é rebaixar a mensagem. Então não vamos ajustar nossa mensagem à nossa prática, pregando menos, diluindo o evangelho, relativizando a verdade, não é isso. É anunciando a verdade, defendendo a verdade e buscando, pela cooperação com o Espírito do Senhor, nos submetemos à vontade dele para vivermos essa verdade. É erguer a prática, não rebaixar a mensagem. Esse que é o ajuste que temos que fazer. Se queremos ver o Brasil transformado, ser cooperador da verdade, para transformar o nosso país, implica em viver, em testemunhar. Mais importante do que uma pesquisa dizer que o número de evangélicos aumenta num país, é ver os efeitos do número de pessoas rendidas a Cristo num país. Isso já aconteceu antes na história. E nós cremos, precisamos crer, que isso pode acontecer de novo. Na verdade, é isso que é avivamento. É Deus soprando um fôlego especial, sobrenatural na sua igreja, para que ela comece a influenciar a sua volta.
Não quer dizer que todo mundo vai se converter. Ainda vai ver gente que vai, de forma obstinada e rebelde no seu coração, se opor, negar, ficar cego. Mas a sociedade começa a mudar, porque nós estamos buscando viver de acordo com a verdade que pregamos. Falar, defender e viver a verdade. É isso que eu estou dizendo que Gaio está fazendo, está recomendando, está elogiando por isso. Isso faz dele um cooperador da verdade. E a última lição do como fazer, antes de ir para a última pergunta, é que nós precisamos empenhar a nossa vida para sermos usados por Deus. Eu sei que essa sentença ficou um pouco grande, mas vamos ler o versículo 6 e tentar entender isso. Que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Ele está falando de irmãos missionários, que por causa do nome, verso 7 ele fala sobre isso, né? Abriram mão de tudo, não estão aceitando receber nada dos gentios, mas que é bom que a igreja, Gaio, como líder dessa comunidade, os receba, os acolha e os encaminhe. Esse conduzires como é digno, em algumas versões, caminhar como é digno, encaminhar como é digno, é uma expressão técnica, missionária. Quer dizer, prover tudo aquilo que eles precisarem. Tá? Essa é a ideia. O que está dizendo aqui é suprir a necessidade desses missionários para que eles possam continuar nessa obra. Esse é o papel, Gaio, de vocês. Vocês vão fazer bem, se assim fizerem, e vão ser cooperadores da verdade. Isso quer dizer, meus irmãos, que a obra missionária ela não requer só o nosso dinheiro. Ela requer tudo. Tudo. Mas também inclui as nossas finanças. E por que, às vezes, numa igreja histórica, é tão difícil falar disso? Porque nós temos tanta preocupação de parecer com as falsas igrejas que só falam de dinheiro. Nosso medo é tão grande de ser associado com isso, que a gente não fala de algo que tem que falar. Gaio, para receber essas pessoas, teve que investir dinheiro para hospedá-los, para alimentá-los, e depois, para enviá-los, teve que mandar uma oferta junto. Porque eles iam precisar de comer, de andar, de gastar. Então, além do empenho da vida, do compromisso total, e esse é o foco desse ponto, mas não posso negligenciar de forma nenhuma que eles também empenharam dinheiro, recursos financeiros. Faz parte da obra missionária. Quando nós vemos, por exemplo, que o barco foi comprado ano passado para ajudar no trabalho missionário no Amazonas, foi comprado com oferta de irmãos nossos lá dos Estados Unidos. E é uma bênção ter recebido isso como batistas brasileiros, como doação. É uma bênção. Mas alguém teve que pagar, financeiramente. Alguém teve que botar dinheiro, porque não dá para comprar o barco só com vontade. Então, ao mesmo tempo que nós empenhamos a nossa vida como um todo e oramos, porque nós não podemos limitar para missionário a recursos, nós precisamos entender a importância de consagrar nossos recursos. Não podemos nos isentar disso. Gaio serviu de forma completa. Todas as áreas da sua vida, tudo que ele tinha, tudo que ele era, estava empenhado em cooperar com o Evangelho. Nossas igrejas precisam se empenhar de forma total. Nossos dons, nossos talentos, nosso tempo em oração, nossos recursos, tudo precisa estar à disposição de Deus para que Ele nos use para o anúncio da verdade no Brasil. Gaio estava submisso a Deus. E a experiência mostra que o que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, fazendo comparação entre dois senhores, ela é válida. A experiência mostra que, normalmente, o senhor mais difícil de ser vencido é Mamon. São as riquezas. Não é um acaso que Jesus falou, não dá para servir a dois senhores, não dá para servir a Deus e as riquezas. Por que ele não usou outro exemplo? Não dá para servir a Deus e o quê? Podia ser outra coisa. Outras coisas se tornam ídolos, mas ele usou as riquezas, Mamon como exemplo, porque nós somos, por tendência, materialistas. Você não precisa ser rico para ser materialista, não. Você pode ser uma pessoa de condições simples e ser materialista. Amar o seu dinheiro, amar suas posses. E isso é um perigo. Isso é um perigo. O dinheiro, ele é um senhor terrível. Como servo, ele é excelente. Mas como senhor, ele é terrível. Porque ele escraviza o homem. E Gaio estava disposto a servir a Deus com tudo. Se dedicar, se integrar ao Senhor, para que Deus pudesse usá-lo. E uma das maneiras que Deus usou, além do amor, do cuidado, das orações, também para sustentar aqueles missionários no tempo que fosse necessário. E ele os encaminhou, esse quer dizer esse verso, de forma digna, conduziu de forma digna, conforme o evangelho que o alcançou.
Então o mundo precisa da verdade, o mundo precisa ouvi-la, porque eles estão perdidos. Jesus, quando olhava para as multidões, ele via como ovelhas sem pastor. Essa é a maneira que a igreja deve olhar para o mundo que o cerca. Gente perdida sem pastor, tendo compaixão delas. A maneira de fazer, aqui um exemplo claro, simples, mas claro, é o testemunho, é o anúncio da verdade, é a prática da verdade como testemunho de vida, literalmente, e a dedicação de bens, de talentos, de dons, de tudo para servir ao Senhor. E aí eu encerro com a última pergunta. Qual é a motivação? Por que nós vamos fazer isso? E preste atenção nesse ponto aqui, que talvez seja algo que você ouviu pouco, ou talvez nem tenha ouvido falar sobre isso. Por quê? Meus irmãos, a razão para cumprir a nossa missão não pode ser somente amar as pessoas. Isso é importante, mas não é suficiente. Perceba, talvez você pense, mas pastor, amar o próximo não é um mandamento? Sim, mas perceba a relação desses mandamentos para eu poder explicar o que eu estou dizendo aqui. Mateus 22, 37 a 39. Vamos ler juntos? E Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A ordem na qual Jesus resume e explica os mandamentos não é casual. A ordem na qual Deus revelou os mandamentos a Moisés, lá no livro de Êxodo, não é casual. Se o primeiro mandamento não for obedecido, não dá para obedecer os outros. Se nós não amarmos ao Senhor, não haverá motivação suficiente no nosso coração para fazer a obra missionária. Amar as pessoas é um mandamento, mas que só faz sentido se amamos o Senhor. É por causa dele que fazemos a obra missionária. É por causa da glória dele. É o amor de Deus por nós, a nossa resposta a ele, que vai motivar, que vai ser fundamento para amar as pessoas. Essa semana eu estava lendo um artigo muito bom, provavelmente em breve vai estar disponível em português, de um homem chamado Mez McConnell. O Mez, ele é pastor num dos lugares mais difíceis para trabalhar na Europa, especificamente na Grã-Bretanha, chamados schemes, ou esquemas, que são, na verdade, nada mais nada menos do que favelas verticais na Escócia. São comunidades extremamente carentes na Escócia. A gente pensa que na Escócia não tem, né? Tem também. E o Mestre é chamado por Deus, a vocação dele é trabalhar nesse lugar. Ele trabalha há muitos anos lá, desde 99, trabalha nesses lugares, plantando igreja, anunciando o Evangelho. E ele disse uma frase nesse artigo muito interessante. Ele trabalha justamente nesses lugares, ele está buscando amar as pessoas. E olha o que ele diz. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E amamos as pessoas porque Ele nos amou primeiro. O título do artigo é Por que amar as pessoas pode ser uma razão ruim para ajudar os pobres. Esse é o título do artigo dele. A dúvida não é se ele ama os pobres ou não. Ele está lá empenhando a vida desde 99, nesse lugar. Com a família, com tudo. A questão que ele está levantando nesse artigo, que não é sobre missões em si, mas se aplica ao nosso contexto, é: amar as pessoas é importante, mas não é motivação suficiente. Amar ao Senhor é a razão de fazer a obra missionária. Se nós não amamos ao Senhor, não vamos resistir. E quando as coisas se apertarem, quando as coisas ficarem difíceis, não dá para perseverar só porque amamos alguma pessoa, ou um povo, ou uma nação, uma etnia. Isso é importante, mas esse é o segundo lugar. Amar ao Senhor. A motivação precisa ser a gratidão a Deus. Porque se a gratidão a Deus não for motivação, meus irmãos, como vamos anunciar o Evangelho em lugares onde as pessoas não querem ouvir o Evangelho? Como vamos anunciar o Evangelho em lugares onde as pessoas não só resistem ao Evangelho, mas como matam quem prega o Evangelho? Se a motivação for nas pessoas, nós vamos desistir dessas pessoas. Nós não desistimos dessas pessoas que não querem ouvir, porque nós amamos a Deus. E porque amamos a Deus, amamos essas pessoas. 2 Coríntios 5, o apóstolo Paulo fala sobre a motivação para o seu ministério. Verso 14 e 15. Os irmãos podem ler? Por quê? E ressuscitou. Fazer missões, meus irmãos. A obra missionária, ela não é feita por causa das pessoas. Eu falei logo no começo que o mundo tem uma necessidade, né?
Mas não é porque as pessoas precisam do evangelho que a gente prega o evangelho. E elas precisam, nós também. Precisávamos, ouvimos e agora precisamos permanecer nele. Nós pregamos o evangelho não por causa dessa necessidade. Pregamos o evangelho devido à glória de Deus. É para que Deus seja louvado. Deus é o centro e a motivação. Qualquer outra motivação pode servir por um tempo, mas não vai ser suficiente. Nós não vamos perseverar quando as coisas ficarem difíceis, se a motivação, se o centro fomos nós mesmos ou outras pessoas. Só quando Deus for o centro. Paulo está dizendo, olha, é o amor de Cristo que me constrange. O que os apóstolos fizeram, o que Gaio está fazendo aqui, o que outros irmãos fizeram na história da igreja, o que nós fazemos como igreja, só fazemos e perseveramos em fazer, porque amamos o Senhor. Não é porque as pessoas precisam. Elas precisam sim, essa é a verdade. Mas é mais do que isso. É porque Deus merece, Deus é digno de ser louvado. O Salmo 29 traz a expressão, e outros salmos também, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Os homens devem um tributo a Deus. E é por causa disso, porque nós não podemos ficar quietos diante dessa dívida que todos os homens têm com Deus, é que fazemos obra missionária. Os homens devem glória a Deus. E é por isso que nós chamamos eles a se reconciliarem com Deus. Nós precisamos rever a nossa motivação a todo tempo. Porque por mais que haja importância em demonstrar amor aos homens, e nós precisamos fazer isso, é um mandamento, demonstrar amor ao próximo. Nenhum amor por ninguém é suficiente para levar o missionário adiante, a não ser o amor por Deus. Porque Ele nos amou primeiro, nós o amamos. Porque Ele nos amou primeiro, nós amamos as pessoas. Por isso fazemos obra missionária. Eu queria orar por você e por mim. Queria orar para que nós pudéssemos entender isso. Há uma necessidade. O mundo à nossa volta precisa da verdade. Ninguém pode negar isso. Tem gente lá fora que parece que está com a vida bem resolvida, mas não está. Está um caco. E precisa do Evangelho. Nós precisamos fazer esse anúncio do Evangelho com a nossa vida. Nós somos testemunhas desse Evangelho. Mas a nossa motivação primária precisa ser a glória de Deus. Essa é a única motivação que vai ser eficaz para a nossa igreja, qualquer outra igreja, perseverar e anunciar o Evangelho. Vamos falar com Deus? Pai bendito, Senhor, nós somos chamados pelo Senhor para sermos cooperadores da verdade. Pai, nós somos chamados, assim como aqueles homens lá no Novo Testamento, e Gaio e tantos outros, a estarmos comprometidos com a expansão do Teu reino. Pai, essa é a nossa responsabilidade dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ó Pai. E nós entendemos isso. Nós sabemos disso. Pai, mas nós queremos pedir que o Senhor grave fundo em nosso coração que não só precisa da verdade aqueles que nós julgamos estarem em dificuldade. Não só precisamos da verdade aqueles que parecem estarem com a vida desorganizada, um caos aparente, mas que todos os homens precisam do Evangelho que liberta. Todos os homens precisam dessa verdade que abre os olhos, ó Pai, para que o Seu nome seja glorificado, Senhor. Que como igreja possamos estar dispostos a anunciar a todos, independente da classe social, do status cultural ou socioeconômico. Independente, Senhor, da nação, da história, da tradição que ocupe, ó Pai, que nós possamos, como igreja do Senhor, estar empenhado e anunciar o Evangelho a todos, ó Pai, lembrando que assim como nós somos alcançados por essa graça, todos os homens precisam dela. Fora dela não há salvação, não há alternativa. Pai, que a obra missionária possa ser algo constante em nossa vida como igreja, começando pelo nosso testemunho pessoal, falando a verdade e vivendo a verdade. Senhor, nos ajuda por meio do Teu Espírito, Senhor, para que ao olharem para nós, as pessoas percebam que nós somos pecadores sim, mas pecadores que fielmente empenham a sua vida em viver em santidade, ó Pai. Que tem buscado ao Senhor, tem se submetido à Tua vontade, mesmo que isso custe muito, ó Pai. E viver a verdade sempre vai custar alguma coisa de nós. Pai, que possamos também praticar, viver a obra missionária, empenhando tudo aquilo que nós temos e somos, Senhor. Pai, os nossos recursos têm empenhado na obra missionária, o dinheiro, os nossos dons também têm empenhado na obra missionária, o nosso tempo. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a orarmos mais, a fazermos mais, todos nós. Podemos e devemos fazer mais. Pai, nos ajuda nisso, Senhor, para que possamos conduzir aqueles que separou para uma obra específica no campo de forma digna, para que nossos irmãos que estão no campo, trabalhando juntamente conosco lá na ponta
lá na frente de batalha. Pai, que eles não tenham nenhuma necessidade, que não lhes falte nada que eles precisem, que a igreja do Senhor possa sustentá-los de forma digna, Senhor. E que nós possamos, aqui onde estamos, empenhar a nossa vida no anúncio do Evangelho. Ó Pai, tudo isso, em tudo nisso, a nossa motivação seja a glória do Teu nome, Senhor. Pai, nós amamos os nossos amigos, amamos nossos irmãos, amamos a nossa família. Ó Pai, nós buscamos inclusive amar aqueles que estão longe, que nós nem conhecemos. Pai, mas só o amor ao Senhor é a motivação correta. Pai, som do nosso coração. Ó Pai, com certeza há em nós necessidade de expressar mais amor ao Senhor, de ter uma afeição maior pelo Senhor, ó Pai. Trabalha isso em nós, Senhor, que nós pedimos. Que possamos Te conhecer mais, para assim termos um amor mais sólido pelo Senhor. E que essa seja a chama para a realização da obra missionária, Senhor. Porque os homens devem glória ao Senhor. É por isso que nós anunciamos o Evangelho, chamamos ao arrependimento, para que eles possam adorar aquele que é o único que é digno de ser adorado, Pai. Pai, a obra missionária seja feita, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Muito mais importante, ó Pai, de que sermos salvos da perdição, é que sejamos, ó Pai, reconciliados com o Senhor, para que no final da história, no fim de todas as coisas, o nome de Cristo, nosso Salvador, seja exaltado e todo louvor seja Teu, somente Teu, ó Pai. Do começo ao fim, ó Pai, a glória seja sempre Tua. É isso que nós pedimos e agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém.